Olá, empreendedor! Olá, empreendedor! Está começando mais um episódio do Vale Digital, podcast daquele que utiliza o digital não apenas para vender mais, mas para transformar mais vidas. E falando em transformar mais vidas, o convidado de hoje, ele transformou nada mais, nada menos do que mais de 1.800 vidas. Pessoas de 20 países diferentes. Ele ajuda pessoas a acabarem com as dívidas e melhorar a vida financeira em 6 meses. Então, é uma proposta bem clara ali de tempo. Ele ensina a investir do zero para atingir a independência financeira em 5 anos. Então, um projeto realmente de transformação de vida ali. Nosso convidado é o Eduardo Vilela. Opa, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme falar sobre esse assunto. E muitas pessoas acham que é um negócio muito difícil lidar com finanças, mas nada mais é do que você aprender qual que é a regra do jogo. Aprendeu, colocou em prática, já começa a enriquecer. Perfeito, Eduardo, legal. E para a gente começar esse bate-papo, eu queria entender um pouquinho mais da sua relação com o dinheiro, a sua história lá no passado. Quando você pensou ali que ele poderia realmente ali ser um ponto de virada de chave, você entrar nessa carreira ali, você sempre foi uma pessoa organizada ou passou a ser depois? Como é que foi a sua relação histórica com o dinheiro ali? Não que nada, antes eu não tinha nenhuma organização financeira, até porque eu vim de uma família pobre. E no geral, o que a gente aprende sobre o dinheiro? Trabalho e pagar a conta. Então foi isso que eu fiz durante vários anos da minha vida. Quando eu comecei minha vida, eu era lavador de carro e peão de produção. Então eu tinha dois empregos porque um só não dava conta. Então eu começava a trabalhar em um emprego, saía, já pegava a baiquinha, ia direto lá pro Lava Rápido, lavava carro, ganhava em torno aí de uns R$ 10 por carro. E, beleza, vamos seguindo dessa forma, porque eu pensava que trabalhar mais é resolver minha vida. Hoje eu sei que não adianta só trabalhar mais, você tem que aprender a ser, assim, produtivo, que é aprender a fazer mais coisas em menos tempo. Só que nessa época eu não tinha esse conhecimento ainda, eu achava que tinha que trabalhar igual um maluco para ver se a vida ia mudar. Quando eu parei para organizar minha vida financeira mesmo, eu estava devendo R$ 45 mil. E eu parei para organizar minha vida porque eu não queria mais ter a vida que eu estava tendo. E eu não queria ter a vida das pessoas ao meu redor. Em questão das pessoas que trabalhavam comigo, meus parentes, amigos. Ninguém ao meu redor tinha a vida que eu gostaria de ter. E eu comecei a perceber, calma aí, por que tem pessoas que enriquecem e outras não? E fui atrás dessas pessoas que acabam enriquecendo. E teve uma vez, eu parei no semáforo lá no Jardim Aquários. E na época, se eu não me engano, era o livro do Robert Kiyosaki, que falava para Aí, você se fora. envolver com pessoas mais ricas e perguntar o que elas estão fazendo. E aí eu lembro que eu parei no semáforo, do meu lado tinha um cara de Mercedes, e aí eu perguntei, ô amigão, o que que você faz? Sério? Aí ele pegou, olhou assim, cara, é mercado financeiro. Aí o semáforo abriu e ele foi embora. Aí ficou meio aberto, né, o que é o mercado financeiro. Aí eu fui buscando conhecimento para poder entender. E aí, aos poucos, fui aprendendo sobre investimentos, a parte de educação financeira, alavancagem patrimonial, e fui organizando. E aí que eu percebi que eu estava devendo R$ 45 mil. Só que, como eu disse, eu não tinha carro, não tinha casa, não tinha terreno, não tinha nada. Só estava devendo mesmo. Agiota, amigo, tudo que tem Entendi. direito, eu tinha dívida. Aí parei para organizar, consegui acabar com as minhas dívidas. E o meu plano era o quê? Atingir a independência financeira até 2020. E o que seria essa tal da independência financeira? É quando você junta uma grana e deixa ela investida, e esse valor investido rende um valor mensal sem trabalhar que paga suas contas. Perfeito. Então o meu plano era até 2020 fazer isso. Eu consegui antecipar para 2017, que eu fui buscando alternativas de fazer cada vez mais dinheiro. Porque eu vi que se do jeito que eu estava, com o dinheiro que eu fazia no meu trabalho, eu já ia chegar lá, então se eu fizesse mais dinheiro, eu ia chegar mais rápido. Foi aonde que eu comecei a vender roupa, vende pinga, vende morango, vende película de celular, protetor de cabo, tudo quanto é coisa que dava para vender, eu tava vendendo. Então, como eu disse, o morango, né? Esses caras que abrem o porta-mala e vendem morango, já fui um desses. E ao contrário do que muita gente imagina, dá para fazer muita grana. Porque, ó, pra você ter noção, Renan, o que acontecia? Eu trabalhava na quarta e no sábado. E eu vendia em torno de 200 caixas de morango por dia. Uma caixa com 4 cumbuquinhas. Sim. Cada caixa eu tinha R$ 3 de lucro. Aí o que eu fiz? 200 caixas vezes R$ 3, R$ 600 de lucro por dia. Falei, caraca, bom esse negócio aqui. Aí eu fazia na quarta e no sábado. Então era 1.200 por semana, 4 semanas no mês, R$ 4.800 vendendo morango. Falei, cara, dá pra fazer grana com esse negócio. Comecei a fazer dinheiro com isso, daqui a pouco juntei a grana, peguei uma terra lá no sul de Minas, em Marmelópolis, fiz uma plantação de morango, fiz lá 15 mileiros, né, 15 mil mudas de morango, mas deu tudo errado nesse aí, que eu não tinha conhecimento nem nada. Então, na época, choveu pra caramba, teve geada, deu várias coisas lá,
deu errado o negócio. Mas eu fui tentando outras coisas e fui fazendo dinheiro. Até que eu juntei essa grana e consegui, nesse ponto, atingir essa tal da independência financeira. O dinheiro que eu tinha investido rendia o valor mensal que pagava tudo. Fui pedir demissão no meu trabalho, montei alguns outros negócios e essa parte de educação financeira foi surgindo aos poucos. Porque as pessoas começaram a me questionar. Falaram, ô Edu, você pediu demissão da Embraer, que eu era peão lá na Embraer, né? E muitas pessoas têm o sonho de entrar lá. E ele fala, como assim? Você pediu demissão de uma multinacional? Eu expliquei, eu me organizei e tudo, não era lá que eu queria ficar, fui pro outro lado e consegui aí atingir. E nisso as pessoas começaram a perguntar, mas como é que faz? Chega aqui. Aí eu comecei a ajudar o pessoal, só rascunhava lá, faz isso, segue. Aí a pessoa ia fazendo. E aí, tanto que a primeira consultoria que eu fiz, eu ganhei R$ 70 na consultoria. Falei, caraca. E achou que ganhou muito. Demais. Eu falei, que é isso? R$ 70? E detalhe, né? Pra falar, que como eu cresci sendo peão, Sim. pra mim, eu trabalhar aquele negócio, põe a mão na massa ali e vamos que vamos. Então, eu comecei a fazer dinheiro falando. E uma das coisas que acabou virando minha chave pra ter uma vida melhor também, foi quando algumas pessoas me procuraram pra eu ensinar elas sobre investimentos. Daí eu falei, junta um pessoal aí, vamos lá então. Aí juntou umas 10 pessoas, peguei uma sala, e nessa sala eu ensinei o pessoal. E todas essas 10 pessoas, cada um pagou R$ 500. Aí na hora que eu tava lá explicando, eu comecei a olhar assim e falei, cara, tô fazendo R$ 5.000 pra falar. Mudou Aí o jogo. eu falei, calma aí, mas tem 4 finais de semana. Então se eu fizer todo sábado é 20 mil. Trabalhando só no sábado, você tá maluco, é aqui que eu quero. Aí eu comecei a ir pra esse lado de educação financeira porque eu vi o que eu tava ensinando tava dando certo na vida das pessoas. Sim. Que foi o que deu certo na minha e começou a dar certo. E aí foi surgindo um negócio. Aí de lá pra cá são mais aí de 1.800 alunos de 20 países que a gente atende. Então assim, foi algo que foi sendo construído do zero mesmo, sem nenhum plano, só fui. Sim. E as coisas foram acontecendo, fiquei esperto no que tava rolando e fui trazendo pra dentro dos meus negócios. Só que dentro de tudo isso eu fui aprendendo cada vez mais sobre negócios. Hoje tem essa parte da consultoria financeira, mas tem várias outras soluções dentro da nossa empresa. Então, assim, hoje é totalmente diferente do amador que estava lá no início. Mas Sim. foi o start para eu chegar até aqui. Então você criou um ecossistema de fato ali, né? E ao longo dessa jornada, não sei se dá para dizer que teve um momento específico que você falou, eu quero, né, seguir essa parte de finanças, se teve uma virada de chave, ou se foi a somatória das ações ao longo do tempo que te abriu essa mentalidade de, puta, aqui tem negócio. Eu tive uma virada de chave em questão de não ficar dependendo de governo e nem nada. Perfeito. Porque o meu avô, um tempo atrás, ele passou mal e foi pro hospital. E aí, não sei se você já viu como que é a estrutura de um hospital público. Tudo bem que ajuda as pessoas, mas, cara, se você comparar aquilo com o hospital privado, não tem comparação. É totalmente, assim, diferente. E eu sempre tive convênio. Era uma coisa assim que meu pai sempre batalhou, trabalhou pra caramba pra deixar a gente com convênio. E depois, quando eu cresci e comecei a trabalhar, uma das coisas que eu nunca tirei, convênio. Então, assim, eu deixava de ter alguns luxos para ter o convênio. Perfeito. Justamente para quê? Para não viver aquela realidade que o meu avô viveu. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu não quero isso aqui para mim nunca. Então, eu vou trabalhar para não ter isso. Foi o primeiro ponto para melhorar a minha vida. E também o que eu via, toda a minha família, quando chegava no final do ano, ninguém tinha dinheiro para fazer um churrasco nem nada. Eu pensava, caramba, pô, o pessoal trabalha o tempo inteiro, faz várias coisas, no final do ano tem 20, 30 conto para fazer um churrasco. Faz sentido. Tem alguma coisa errada aí. Aí quando eu cresci, eu comecei a não ter o dinheiro também. Falei, caramba, tem alguma coisa errada. Mas aquilo, eu aprendi errado com as pessoas ao meu redor. E tudo isso vai baseado nas pessoas que você conhece. Se você anda com pessoas que não sabem cuidar do dinheiro, automaticamente você não cuida bem do seu dinheiro. E se você andar com pessoas que são ricas, você vai começar a ficar rico. O ambiente ele acaba te levando para o lado certo. É lógico que vai da sua atitude também. Não adianta nada te colocar num ambiente de pessoas prósperas e você não fazer o que tem que ser feito. Mas é muito mais fácil prosperar ao lado de pessoas que estão prosperando do que ao lado de várias pessoas que não estão prosperando. Fora que a mentalidade dessas pessoas acaba te barrando. Sim. Então era algo assim que eu não queria jamais para minha vida. E uma das coisas que eu sempre sonhei era em viajar. Porque até os meus 18 anos, mais ou menos, eu não viajava. Mas que ia, assim, Caraguá, tudo. Sim. Nada contra o litoral mais próximo, mas uma coisa é você ir porque você quer. É. Outra coisa é porque é o que dá. E detalhe, né? Junta a galera, 30 pessoas numa casa, todo mundo dá 200 conto e vamos. Mas, pô, não era isso que eu queria. Eu queria ter uma vida melhor onde, ó, quero pegar um resort e vou. Sim. Já era, sem depender de ninguém. Então, eu sempre quis ter isso. Quando eu aprendi a cuidar do dinheiro,
comecei a ter mais dinheiro, comecei a viajar, rodei Brasil, fui para outros países, inclusive nos próximos meses já vou de novo lá pro Mar do Caribe, para Legal. Cancún. Então, assim, tudo isso só foi acontecendo na minha vida porque eu aprendi a cuidar. Então era algo que eu queria. Primeiro, eu não queria passar pelo perrengue que meu avô passou, vendo tudo que eu vi passando lá no hospital. Não queria viver aquela vida de ninguém ter dinheiro pra nada, nem pra fazer um churrasco. E gostaria de ter mais liberdade para poder curtir minha vida. Sim. E graças a Deus, por conta da educação financeira, eu consegui. E eu falo para todas as pessoas, a partir do momento que você aprende a cuidar da sua vida financeira, ninguém te segura. Você não vai ficar dependendo de governo, não depende do seu chefe, não depende do seu trabalho, não depende de cliente. Essa parte de não depender de cliente também é maravilhosa. Porque assim, eu demito cliente chato. É, Porque isso é uma maravilha. é muito bom. Liberta. Acaba, porque assim, você não precisa depender do cara pra te pagar. Meio que assim, se o cara vier cantar de galo, eu tô te pagando, fala, toma seu dinheiro aqui. Só que ao fazer isso, o cara ele olha, não, pera aí. Não, calma aí, Edu, vamos. Não, calma aí nada, ou respeita pra fazer da forma certa, ou não vou te atender. Perfeito. E automaticamente o cliente começa a ser um cliente bom. Lógico que assim, a maioria dos meus clientes, quando vem falar comigo, não tem esse tipo de problema. Mas às vezes acontece um cliente ou outro que ele fica se achando porque tá pagando. Quando isso acontece, eu já põe a pessoa no lugar dela e graças a Deus não dependo do dinheiro dela para pagar minhas contas. Sim. Então é um outro cenário. E isso assim é libertador, porque demitir cliente chato é a coisa mais incrível que tem. Eu gosto de trabalhar só com pessoas que querem crescer. Se não quiser, tchau. Legal, muito bom, muito bom. E você conta ao longo dessa jornada que você aprendeu, né, com os erros, não diria erros, mas com as circunstâncias da vida dos outros próximos, como é o caso do seu avô, e também cometeu erros ao longo da sua jornada. Mas tem algum momento específico que você fala, puta, esse foi o maior erro que eu cometi na minha vida, mas também foi o maior aprendizado, de certa Sim. forma? O maior erro que eu cometi foi no início, quando eu comecei a ter dinheiro. Isso aqui é um ponto importante para você, quando você começar a ter dinheiro sobrando. Sobrou dinheiro, vai ter alguém querendo levar sua grana. Então tem que tomar muito cuidado. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu iniciei essa parte de investimentos, na época eu estava meio que me aprofundando em questão de alguns investimentos do mercado financeiro convencional e em criptomoedas. Na época, Bitcoin, a primeira vez que eu comprei Bitcoin, custava R$ 1.800 cada um. Nossa. Hoje, depois vê quanto que dá, acho que tá 400 mil, 300, sei lá. Tá, deu uma valorizada boa. Mas quando eu comecei foi bem no início. E nessa época eu tava me aprofundando também na mineração de criptomoedas. E aí eu conheci um rapaz, não vou citar o nome dele aqui, mas ele trabalhava com essa parte de mineradora, tinha as rigs de mineração, aí fui lá, conheci, me mostrou, beleza. E aí ele pediu uma grana para poder aumentar lá tudo, ia pagar um valor aqui da mineração, e eu sabia como funcionava a dinâmica, e falei, o cara é próximo ainda, tá tranquilo, eu sei como funciona, o negócio tá ali, a gente tá comprando, fazendo, ok. Passou um tempo, o que aconteceu? Sumiu. E assim, da minha parte, ele levou em torno de R$ 80 mil. E tiveram amigos próximos meus também que acabou entrando nisso. E assim, não foi uma pirâmide o negócio. Ele simplesmente pegou e sumiu com a grana. Entendi. E aí assim, tá abençoado, tá tudo certo. Não tenho. Durante um tempo fiquei com rancor do cara, mas é aquilo, né? Quando alguém te faz mal, você só tem que pegar. Isso aqui serve pra mim? Não serve. Então tira, porque senão vai atrapalhar a sua vida. Então assim, tá abençoado, tá tudo certo, perdoado. Mas foi um aprendizado que eu tive do quê? De não ficar dependendo dos outros pra nada. Porque nessa época eu pensava muito que outras pessoas, iam resolver minha vida. Porque eu vim de uma cultura onde o governo que resolve minha vida, outras pessoas, meu chefe. Então eu não tinha controle de nada. E quando eu entrei nesse mundo de perceber que só depende de mim pra crescer, eu não estava pronto pra isso. Então eu comecei a depender, entre aspas, de outras pessoas para eu ter sucesso. E ao depender de outras pessoas, deixei meu dinheiro na mão delas, o que aconteceu? Perdi e tomei um golpe. E depois disso, eu comecei a criar coisas justamente para ninguém passar pelo que eu passei. Tanto que hoje eu tenho alguns projetos, holding de investimentos, entre outras coisas, que o pessoal investe junto comigo, onde eu faço o trabalho de gerar dinheiro para essas outras pessoas a partir do dinheiro delas. Sim. E foi algo assim que eu aprendi do quê? De não ficar dependendo dos outros para nada, onde eu tô no controle. É lógico que tem toda uma equipe e tudo, mas assim, eu que tô na cabeça do negócio ali para saber o que tá acontecendo. E hoje eu não fico dependendo dos outros para ter sucesso. E é um ponto que você tem que pensar sempre. Ninguém vai fazer você ter sucesso. Porque às vezes você pensa, quando eu conhecer fulano de tal, minha vida vai mudar. Quando eu me conectar com fulano, vai melhorar. Quando eu fizer networking assim, vai resolver. Não vai.
Você vai conhecer essa pessoa, você pode até pegar meio que assim as dicas dela, sugestões, tudo e trazer para sua vida. Aprendeu, colocou em prática, vai ter resultado. Só que não é a outra pessoa que vai fazer você chegar no seu objetivo. E isso é libertador também. Sim. Porque o que eu faço? Hoje eu conheço algumas pessoas, começo a entender também o que eu posso agregar na vida dela, pode agregar na minha. E na sequência, eu só vejo, opa, esse cara ele lida com dinheiro dessa forma, ele pensa assim, faz isso. Aí eu paro, faz sentido? Aí começa a ver, faz sentido. Ah, não, esse aqui não faz. E eu vou adaptando para o que é interessante para mim e aplico na minha vida. Sim. Agora, tem pessoas que não ficam atentas a isso. E até isso é um pensamento, que fala o second level thinking, né, que é o pensamento de segundo nível. Você sempre tem que olhar por trás o que a pessoa está fazendo e não o que ela está falando. Perfeito. Vamos dar um exemplo. Você foi numa palestra, o cara ele falou na palestra, ó, faz isso, tal. Beleza. Todo mundo presta atenção no que ele está ensinando ali. O que eu presto atenção? A oratória desse cara, como que ele está se comunicando, o pitch de vendas do jeito que ele está aplicando, o slide. Por que ele usou esse slide com essa imagem? Ou também fez o criativo dessa forma. A roupa que está utilizando. Então, assim, eu vou muito além do só o que ele está explicando. Porque o que fez ele subir no palco não é só o que ele está explicando. É a forma que ele lida com tudo. Sim. E é a hora que você olha, opa, as pessoas têm sucesso, elas se vestem dessa forma, elas falam assim, elas fazem isso, se conectam desse jeito, é assim. Então vai além do que só estão falando. Por isso que eles têm que ter esse pensamento, sabe, de olhar por trás do que está rolando. Legal. Isso mostra muito também da expectativa que as pessoas colocam em cima de outras pessoas, como você bem mencionou, que lembra muito também a questão do vitimismo. Por exemplo, eu comprei o curso do fulano, mas não tive resultado. Então a gente entra nesse ponto. E dessas 1.800 pessoas, de todos os países que você teve contato, provavelmente você encontrou algum tipo de mentalidade, seja construtiva ou destrutiva ali, que seja um padrão entre essas pessoas. O que você acha que essas pessoas tinham em comum ali? Ó, volta na estrutura familiar dela. Sim. Então, não sei se vocês já estudaram sobre PNL, que é Programação Neurolinguística. Se você não estudou, estude. Que ensina o quê? Até os 12 anos, tudo que você faz, sente e vê, você só absorve. Então, você vai criando o seu certo e errado de acordo com o que você aprendeu com a sua família. E se você aprendeu errado sobre o dinheiro, quando você chega na fase adulta, você começa a fazer as coisas erradas sobre o dinheiro. Então, se você aprendeu que dinheiro é a fonte de todo mal, rico é ganancioso, rico é desonesto, não tem como ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo, tudo que fala mal de grana, toda vez que você tiver o dinheiro na mão, você vai sumir com esse dinheiro. Porque o que te ensinaram? Pague suas contas em dia, proteja seu nome, e se tiver dinheiro, é bandido. Sim. É isso. Então, o que você faz? Você trabalha, pega o seu dinheiro, pagou suas contas, sobrou um dinheiro. Sobrou o dinheiro, o que você já pensa? Olha pro lado, acho que eu vou comprar uma TV nova. Aí vai lá e compra a TV. Sobrou dinheiro de novo. Você vai comprando as coisas. Pra quê? Pra sumir com essa grana. Porque lá no seu subconsciente você acredita que quem tem dinheiro não vai pro céu. E se você cresceu no meio da igreja, você quer ir pro céu. Aí fala, pô, eu quero ir pro céu. Eu aprendi que quem tem dinheiro não vai. Então deixa eu me livrar desse negócio. Sem perceber, você se livra. Só que você tem que pensar que o dinheiro ele faz bem. Então, as pessoas que muitas vezes vêm com essa mentalidade meio fixa, a gente tem que trabalhar a mente dela para entender que o dinheiro vai ajudar. Porque, pensa numa casa. Com dinheiro, essa casa fica melhor ou pior? Melhor, com certeza. Melhor. Pensa numa viagem. Com dinheiro, é melhor? Sem dinheiro nem tem a viagem. Sem dinheiro não tem a viagem. Um convênio. Sim. Com dinheiro, o convênio é melhor. Sim. Ou seja, tudo que você pensar em fazer, com dinheiro fica melhor. Qualquer coisa. Sim. Eu quero ajudar as pessoas. Com dinheiro você ajuda mais. Então você tem que entender que o dinheiro faz bem. Só que as pessoas geralmente falam mal do dinheiro porque elas não têm. Então é muito mais fácil eu criticar o que eu não tenho do que assumir que eu não sei como fazer esse negócio. Perfeito. E eu falo, o cara tá roubando. Porque na minha mente eu tô trabalhando dia e noite, final de semana, fazendo um monte de coisa e não consigo comprar um carro. E aí do nada aparece um cara de Porsche. Aí você fala, pô, não faz sentido, eu tô trabalhando igual um maluco. É impossível do jeito que eu tô trabalhando o dinheiro que eu compro aqui comprar uma Porsche. Como é que o cara tá comprando? Deve estar roubando. E aí você coloca isso na sua cabeça, ao invés de perguntar pro cara, ô fulano, como que você conseguiu essa Porsche? Aí ele vai explicar, eu abro a empresa assim, eu faço isso, tenho a equipe dessa forma, estudei isso. Aí você vai ver que esse cara, ele tem essa Porsche porque ele merece ter essa Porsche, porque senão não estaria lá na mão dele. Com certeza. Mas o cara tá roubando tudo. Vamos lá, se roubar, deixasse todo mundo rico, todos os bandidinhos perto da sua casa, eles seriam ricos. É verdade.
Não tem bandido pobre? É verdade. Pô, por que que o cara é pobre se ele tá roubando? Sim, Não faz sentido. Ou melhor, não faz sentido na mente de quem acredita que quem rouba fica rico. sim. Então é aquilo, tem pessoas boas com dinheiro, tem pessoas más com dinheiro, tem pessoas boas sem dinheiro e pessoas más sem dinheiro. Tudo vai de acordo com o que você aprendeu. Então, se na sua programação mental que você tem aqui, você aprendeu errado sobre o dinheiro, você vai levar isso para a vida. Até você começar a se questionar se dá para ter uma vida melhor. Então, aquele negócio, né? Todas as pessoas, elas têm 5 etapas na vida dela. Ou elas reclamam, ou justificam, ou propõem uma solução, ou melhor, questiona, ou propõe uma solução, ou resolve. É tudo dentro dessas 5 coisas aqui, ó. Surgiu o problema na sua vida. O que que a maioria faz? Para na parte de reclamar. Se você dá uma sugestão, ela justifica o porquê que ela tá na merda. Aí fala, pô, ela não se questiona nada. Sim. Então, assim, o momento de você crescer na vida é quando você começa a se questionar. Será que dá? Aí você, acho que dá. Aí você começa a propor soluções. Já chega uma hora que você propõe um negócio, não deu certo. Outro, não deu certo. Outro, opa, encontrei um caminho aqui um pouquinho. E vai. Até você resolver o problema. E outro ponto também é o que? A gente aprendeu que é vergonhoso ficar pedindo ajuda. Só que aquilo, toda vez que você tem um problema na sua vida, não interessa se é financeiro, profissional, amoroso, alguém sabe resolver. Então, quando você tem um problema, se você soubesse resolver, ele não estaria na sua vida. É. Então, se você não sabe resolver, não tem que ficar perguntando como resolve. Você tem que saber quem sabe. Sim. O quem traz o como. Então, se eu não sei cozinhar, quero aprender a fazer arroz. O que é mais fácil? Eu pedir para você que sabe fazer arroz me ensinar a fazer? Ou simplesmente pegar o arroz, jogar na panela e tentar fazer? É burrice fazer por conta própria. Só que o que as pessoas fazem? Não querem ajuda. Principalmente nessa parte financeira. Vou pedir ajuda para cuidar do meu dinheiro. E fica aquele ego absurdo, onde o cara fica só patinando a vida inteira e não sai do lugar. E isso não é só quem ganha pouco, não, tá? É quem ganha muito também. Eu atendo pessoas que fazem mais de 200 mil por mês também. Então, atendo a galera desde o salário mínimo até pessoas que passam 200 mil. Sim. E o problema de todos é o mesmo. Ninguém aprendeu nada na escola sobre educação financeira. Aí, na hora que aprende e coloca em prática, a vida faz ó. Sim. Mas tem que colocar em prática. Não adianta só aprender. Tudo gira em torno da mentalidade, né? Então, a pessoa pode ganhar os 200 mil, mas de repente ela não tem uma mentalidade para lidar com esses 200 mil e em pouco tempo ela já deixa de ter. Então, isso é bem óbvio. As pessoas acham que é uma ganância você querer mais dinheiro, que é um mal necessário. E isso agora entra até para os casais, ou aqueles que estão pensando em entrar em um relacionamento, que muita gente fala, eu não quero ter um relacionamento, vai aumentar meus custos, eu estou muito bem assim, tranquilo. Mas estar em um relacionamento, ele pode potencializar, né, a riqueza ali. Como que um casal deve se preparar para organizar as finanças desde o início ali? Então vamos juntar as coisas e tal. Como é que funciona essa etapa? Ó, a união do casal é a maior potência financeira que você pode ter na sua vida. Um homem solteiro, sem filho e sem fazer dinheiro, ele é disfuncional para a sociedade. Porque, ó, se você tem família, se você tem um emprego, tá trabalhando bem e tudo, e você quer zelar tudo isso aí, você não vai colocar em risco. Agora, quem que fica arrumando problema pra rua? Geralmente é quem não dá valor nisso. Então, esse tipo de homem ele é disfuncional para a sociedade. E quando você entende que a união do casal vai fazer você chegar mais longe, é onde os dois começam a olhar na mesma direção. E eu sempre falo que quando se trata do dinheiro, o casal tem que alinhar os objetivos e não importa quem ganha mais. O dinheiro é do casal. Edu, eu ganho 5, minha esposa ganha 2. Não, vocês ganham 7. Edu, o meu marido ganha 5 e eu ganho 10. Não, vocês ganham 15. Enquanto ficar esse negócio, eu ganho isso, você ganha aquilo, a vida não vai pra frente. Então é importante o casal fazer o quê? Unir a renda, não importa quem ganha mais, para conseguir acumular patrimônio. Porque senão, dentro da mesma casa, acaba tendo uma pessoa rica e outra pobre. E geralmente na mesma casa, às vezes acontece, um tem um salário alto, outro salário baixo, independente se é homem ou se é mulher. E a pessoa que tem um salário mais alto, por conta de ter mais dinheiro, ela acha que ela tem mais voz em todas as coisas. E isso começa a gerar problema. Então aquilo, eu troco meu carro e a minha esposa está querendo, por exemplo, trocar a mesa da sala, e eu não compro a mesa da sala porque eu que estou fazendo mais dinheiro, sendo que se eu faço mais grana é porque tem alguém na retaguarda cuidando de outras coisas. Sim. Isso é você tem que colocar na sua cabeça. Você não consegue fazer o dinheiro que você faz hoje sozinho, porque você precisaria parar sua vida para resolver um monte de coisa que o seu parceiro ou sua parceira está resolvendo. Por isso que você consegue dar conta de fazer tudo isso aí. Então, quando o casal olha na mesma direção, consegue acumular mais patrimônio e para de gastar dinheiro com besteira.
Porque se a gente alinhou que a gente vai juntar um dinheiro X todos os meses para fazer uma viagem, para comprar uma casa, comprar um carro, qualquer coisa que a gente fizer errado, um vai puxar a orelha do outro. Agora, se eu tô cuidando do meu dinheiro aqui, minha esposa cuidando do dinheiro dela ali, cada um tá olhando para um lado. O que que vai acontecer? Vai dar problema. E geralmente o que acaba acontecendo também quando é separado assim, um estoura cartão, dá um monte de problema, o outro tem que vir apagar o fogo. E aí dá briga. Mas o que que você fez com o seu dinheiro? Aí começa todo aquele rolo. Sendo que quando o casal se une, não tem essa. Errou, os dois estão errando. Só que se a conta tá aberta mostrando quanto eu tenho para minha esposa, eu não vou fazer mais coisa errada. Sim. Só que esse assunto para muitas pessoas não existe, né? Como assim a minha esposa vai ter acesso à minha conta, meu marido vai ter acesso à minha conta? Cada um tá na sua. E tem muitos casais que quando eu vou atender, eles descobrem quanto que o outro ganha lá na Que reunião. isso, mano. Não sabia de nada da vida do outro. Não sabia quanto ganhava, se tinha dívida, se não tinha. Então, às vezes acontece assim, a gente tá conversando, aí a esposa olha assim, o quê? Você pegou um empréstimo de tantos mil? Nossa. Aí fala, peguei, que teve que resolver um negócio aqui, mas por que você não me falou? E às vezes dá uma pequena DR ali, eu já, pessoal, vamos lá. Peraí. Que já foi, daqui pra frente, vamos resolver esse negócio. Sim. Que todo caso tem solução. Então, todo casal que olha pra mesma direção consegue prosperar mais. Eu não tenho a estatística exata, mas provavelmente você tem essa percepção de que motivos financeiros seja provavelmente a maior causa de rompimento de relacionamento. Sim, mais de 50% dos casos é por conta de problemas financeiros. Porque assim, não que é o problema financeiro, o problema financeiro foi gerando problema. Sim. Uma Então, bola de neve. assim, eu não tinha dinheiro para levar minha esposa num restaurante. Ou seja, eu começo a perder essa relação com ela, de sair com ela. Porque antes de você se casar, você levava a sua esposa, quando era sua namorada, num restaurante. Você levava para comer um lanchinho, ia ao cinema, viajava, dava presente, um monte de coisa. Conquistou. Aí agora que tá em casa, não leva mais para jantar, não compra um lanchinho, não leva ao cinema, não faz uma surpresa, não faz nada. E aí o que vai acontecendo aos poucos? O casal vai se separando. E a separação não surge do nada, ela vai aos poucos. Então, se os dois não ficarem atentos a isso, chega uma hora que acaba rompendo por conta da falta do dinheiro. E como não tem o dinheiro, não vai ter muitas vezes assim algo para fazer para reatar essa relação. Gostaria de levar para um restaurante, pô, mas não tenho dinheiro, como é que eu vou levar? E aí, se tentar levar, não vai dar problema porque vai faltar dinheiro na outra ponta, vai atrasar a conta aqui. Aí começa todo o ciclo errado dessa parte financeira. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso, porque se não organizar a parte financeira, tem sérios riscos também para separação. Não é que só isso vai resolver. Eu tô com dinheiro, tudo, não vou me separar. Não, tem nada a ver com a história, mas uma parte tá resolvida. Dali para frente é outra coisa, a forma que você lida com sua esposa, com seu marido, tudo mais. Mas é mais assim, questão de você ficar atento ao que o outro gosta para poder suprir essa necessidade do outro. Perfeito. A instituição família como um todo, perfeitamente. E tem também um ponto que é muito comum e que isso provavelmente todo mundo conhece alguém que faz isso, e é falar assim, eu tô ganhando 3 mil, então não dá. Quando eu ganhar 30, eu vou começar a investir. Quando eu ganhar isso, o quando? O que você diria para essas pessoas que sempre ficam no quando? É aquele famoso ditado, quem não faz nada no pouco não vai fazendo muito. Então não é porque você ganha 3 mil que significa que não dá para fazer nada. Até porque para investir, a partir de R$ 1 já dá para investir. Então eu sempre falo para as pessoas o seguinte, investir não é coisa de rico, mas para ficar rico você tem que investir. E, Edu, mas eu vou investir onde? Você pode investir em tesouro direto, CDB, LC, LCI, LCA, ações, várias coisas. Edu, não sei nada disso. Cara, com o celular na mão, com certeza você está assistindo ou do celular, do iPad, alguma coisa. Você tem acesso à internet. YouTube você puxa tudo, se quiser puxar no chat GPT você puxa. O que você quiser aprender hoje, você aprende. Agora falar pra mim que não sei o que são essas coisas. Então se você sabe que isso transforma a sua vida, vá atrás desse conteúdo. Aprenda a organizar a sua vida financeira e a investir. Então com um pouco dinheiro, você consegue investir. Só que entra no que você comentou, né? Salário mais alto. Se hoje eu faço 3 mil, é impossível eu chegar a 30 mil reais sendo a mesma pessoa. Não dá. Eu preciso me desenvolver. Então, assim, todas as pessoas, quando começam a fazer mais grana, só fazem mais grana porque elas aprendem coisas novas. Aí vamos dar um exemplo. Para eu sair de 3 mil para ir para 30 mil, eu tenho que aprender sobre oratória, comunicação, persuasão, vendas, liderança, gestão, finanças, negócios. Tem várias coisas que eu tenho que aprender para chegar lá. Sim. Não é simplesmente assim, vou trabalhar mais. Esquece trabalhar mais. Trabalhar mais não vai te enriquecer. Tira isso da cabeça.
Você tem que aprender a ser produtivo, é fazer mais coisas em menos tempo. Colocar automação para te ajudar, fazer processos rápidos que vão acelerar tudo que você tem que fazer, pegar atividade, no caso, atividade burra e automatizar esse negócio, ou então pegar alguém que tem a hora mais barata que a sua para poder fazer essas coisas. Porque às vezes o cara tá trabalhando igual um maluco, sendo que se ele contratasse alguém de R$ 1.500, ia livrar a agenda, assim, pelo menos metade da agenda dele. Mas ele não contrata. E fica ali, não, deixa eu trabalhar mais, tal. Aí vai, acorda cedo, trabalha, nem almoça direito, final de semana, tudo, sendo que R$ 1.500 que ele pagasse pra alguém, ia livrar metade da agenda dele. E se livra metade da agenda dele, ele tem mais tempo para fazer outras coisas, tanto de curtir a vida e também fazer mais negócios. Então, para você fazer mais dinheiro, não é simplesmente só trabalhar mais. Você tem que aprender essas outras coisas. Tanto que se eu pegar uma empresa que está faturando, por exemplo, 500 mil por mês, e eu der na sua mão, sendo que você hoje está fazendo mais 5 mil por mês, você quebra essa empresa. Sim. Porque não é simplesmente ter um negócio que vai gerar dinheiro para você. É você aprender a fazer a gestão desse negócio. Aprendeu como funciona? Aí você vai para o próximo nível. Por isso a questão de você buscar conhecimento. Porque a única coisa que te impede de chegar onde você quer é a falta do conhecimento que você não tem. Só isso. Não é Deus que está olhando para você, fazendo teste e tudo mais. Não é olho gordo. Tem gente que fala, minha vida tá tudo errada, deve ser esse monte de olho gordo. Fala, pô, você é feio, você é pobre, não gosta do que você tá fazendo, inveja do quê, cara? A pessoa vai ter inveja do quê? Tem que ouvir algumas verdades. Então, assim, o dia que você ficar bonito, tiver grana, tiver fazendo algumas coisas, tudo bem. Pode ser que tenha inveja, pode, mas assim, vou continuar prosperando da mesma forma. Sim. Tanto que tem algumas pessoas que falam assim, ô Edu, você mostra muito sua vida, viagem, as coisas que você tá fazendo e tal. Você não tem medo da inveja? Eu falo, eu não posso controlar o que as pessoas têm em relação a mim, mas eu posso controlar o que vai acontecer na minha vida. Elas tendo inveja ou não, eu vou continuar prosperando. Perfeito. Porque vamos pensar, imagina só que você tá com inveja de mim. Uhum. Só que todo mês eu tô fazendo mais dinheiro que o mês anterior e eu não gasto todo o meu dinheiro. Todo mês eu junto o dinheiro. Sua inveja vai me atrapalhar? De forma alguma. Não vai, cara. É. Então é aquilo, bateu, vai embora. Agora, se você ficar nessa, nossa, as pessoas estão com inveja de mim e tudo, isso aí vai abaixar seu tônus vital, você não vai conseguir trabalhar direito, não vai ter resultado e vai botar a culpa nesse negócio que não tem nada a ver com a sua vida. Então, assim, para de dar desculpinha, corre atrás, faz o que tem que ser feito que sua vida vai melhorar. Legal. A mudança ela vai começar na cabeça ali mesmo, né? E para as pessoas que tomam essa iniciativa de mudar a vida, né? Eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Existem pessoas que estão num grau ali de fundo do poço ainda mais profundo, de certa forma. Que são pessoas que têm dívidas que se acumulam no cartão de crédito, que é um dos maiores problemas do brasileiro. Então, antes de começar a investir, ele tem que resolver um problema muito maior, que é uma bola de neve, que está, né, progredindo negativamente. O que você diria para as pessoas que estão com problema hoje no cartão de crédito e essa tem que ser a prioridade dela, mas como ela pode realmente tomar essa iniciativa ali para resolver? Primeiro, a pessoa precisa ter a consciência. Quem usa o cartão de crédito, enquanto não tiver a consciência de que está com problema financeiro, vai continuar usando o cartão. E qual que é o problema para a pessoa identificar? Se hoje você está trabalhando todos os meses e nos últimos 12 meses você não juntou pelo menos o dobro do seu salário mensal, sua vida financeira não está controlada e você não sabe usar seu cartão de crédito. Edu, como assim? Vamos colocar em números. Se o seu salário mensal é de 3 mil e nos últimos 12 meses você não juntou pelo menos 6 mil, pelo menos, sua vida financeira não está controlada. Então tira da cabeça que o seu cartão de crédito está com controle. Edu, mas eu pago em dia. Não importa. Se você não está juntando dinheiro, sua vida não vai prosperar. Então o que a gente tem que fazer primeiro é parar para organizar a vida financeira para acabar com as dívidas. Feito isso, a gente vai para a parte de investimentos e depois fazer mais dinheiro, que é o que eu chamo na nossa empresa, a estrutura do método CIF, que é o CIF com C, que é controlar, investir e fazer mais dinheiro. Então, assim, se eu só controlar minha vida financeira, não vai adiantar nada, porque eu só vou trabalhar e pagar a conta e não vou sair do lugar. Sim. Se eu investir sem controlar, também não adianta, porque eu estou juntando dinheiro, minha vida está descontrolada, eu vou tirar o dinheiro do investimento para poder resolver os problemas. E se eu fizer mais dinheiro sem controlar e investir, é o pior dos casos. Porque eu vou fazer muita grana, eu não vou conseguir resolver minha vida, vou trabalhar mais ainda e vou entrar no limbo. E o banco vai liberando crédito, porque eu faço bastante dinheiro. Aí eu uso um monte de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, vai embora. Então o que a gente tem que fazer? Antes de você pensar em fazer mais dinheiro para resolver a sua vida, você tem que aprender a fazer o controle financeiro, que é fazer sobrar para que você consiga juntar em um ano pelo menos o dobro do seu salário. Beleza. Esse valor que está sobrando agora você investe,
Aqui, ó, nesse modelo aqui, em 10 anos você já atinge a sua independência financeira. E agora você vai fazer mais dinheiro. Porque se você está fazendo mais dinheiro e a sua vida está controlada e você já investe com o que você está tendo hoje, significa que tudo que você fizer aqui é sobra. Então vai direto para investimento e vai acumular patrimônio. Então, se o seu salário hoje é de 5 mil e você gasta 4 para pagar as contas, você vai conseguir investir R$ 1.000. Beleza. Só que se você dobra a sua renda para 10 e você continua tendo suas contas de 4 mil, o valor que você investe não vai só dobrar. Ele multiplica por 6, porque agora você ganha 10, paga os 4 e sobra 6. Antes você só investia 1.000. Então, quando você dobra a sua renda, mas tendo controle financeiro e investindo pesado, a sua vida vai ficar mais tranquila porque você não está acelerando a parte de fazer mais dinheiro antes de controlar. Fez mais grana antes de controlar, não vai adiantar nada. Você só vai entrar num limbo que não vai sair do lugar, que é onde a maioria das pessoas acabam errando. Porque toda vez que alguém quer mudar de vida, o que a pessoa pensa? Vou investir ou vou fazer mais dinheiro? Começa errado. Se você tentar investir para resolver sua vida, não vai melhorar. E se você fizer mais dinheiro para tentar resolver sua vida sem controlar e sem investir, não vai melhorar. Então é um fluxo que a gente tem que fazer primeiro de controlar, fazer sobrar o dinheiro, investir tudo que está sobrando e aí sim embora fazer mais grana, que essa grana a mais vai acelerar o seu potencial de enriquecimento. Legal. E tem aquela regrinha básica, né? Quando chegou o dia 5 ali, ganhou seu dinheiro, seu salário, o que seja. Qual que seria a ordem ali que a pessoa pode organizar? Porque muita gente vai falar, o que sobrar no final do mês eu vou guardar. Uhum. Então, qual que seria a regrinha básica ali para a pessoa se estruturar bem? Vai tirar da cabeça que vai investir o que sobra. No final do mês não vai sobrar. Você vai trabalhar tudo, vai chegar no final do mês, nunca vai sobrar nada. Então o que a gente faz? Tem que inverter a ordem. Entrou dinheiro na conta, já tem que mandar para investimento. Edu, quanto que eu vou investir? Pelo menos 10%. Entrou dinheiro, já pega 10% e manda lá para investimento para você acumulando patrimônio. Só que voltando ao que eu acabei de falar, adianta investir antes de controlar? Não. Então, antes de entrar nessa regra de receber o dinheiro e já começar a investir, busca um conhecimento financeiro para fazer o seu planejamento para ter dinheiro sobrando. Sim. Porque se eu tenho lá, por exemplo, estou recebendo 5 mil, caiu os 5 mil na minha conta, eu pego esses 10% logo de cara e já invisto, vai R$ 500. Sobrou 4.500. Desses 4.500 eu separo uns 4 para pagar minhas contas, sobrou 500 de novo. O que eu faço com essa sobra? Invisto de novo. Não vou gastar. Muita gente já pensou, gasta. Não, vai investir. E aí você busca alternativas de fazer mais. Então, esse é o primeiro ponto. E nunca pensar que no final do mês vai sobrar, como eu disse, que não vai. Qual que é a ordem certa, até mesmo para poder pagar as contas? Primeiro, é mudar o vencimento de todas as suas contas para o dia 20. Por quê? Porque o maior problema das pessoas é o erro no fluxo de caixa do pagamento. Fala, pô, do fluxo de caixa? Que porra é essa? Vamos lá. Fluxo de caixa é o alinhamento de quando você recebe com quando você paga. Sim. De forma básica, é isso. Então, assim, ó, se eu sei que até o dia 20 eu vou receber R$ 5.000, eu não posso colocar minhas contas para vencer, por exemplo, no dia 5. Porque o que acontece? O cara ele nem terminou de receber o dinheiro dele e já tem um cartão alto para poder pagar no começo do mês. Aí não tem como pagar. Ou então ele vai ter que ficar ligando para cliente para poder antecipar, enchendo o saco de cliente. Às vezes o cliente acha chato e some. Aí dá um monte de problema, sendo que era só você pegar o vencimento dessa conta do dia 5 e colocar para o dia 20. E para mudar, é só pegar seu celularzinho, mudar o vencimento. E acabou. Não tem segredo. Então, ao fazer isso, já facilita todo o controle. E aí nós vamos na ordem de pagar as contas, que é nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 são todas as contas fixas, que são as contas que a gente vai pagar até morrer. Água, luz, mercado, gasolina, é o que não dá para quitar. Conta fixa não é um valor fixo. A conta fixa é a que não tem como quitar. Então, beleza. Tem como ligar na água, por exemplo, e falar assim, ô água, eu quero quitar todas as águas da minha vida? Não dá. Não tem como. Ou seja, é uma conta fixa, mesmo que ela fique oscilando de um mês para o outro. Mas ela não tem como quitar, então é fixa. Então, primeiro paga essas contas, porque essas contas elas têm que ser as primeiras na fila do pão. Porque todas elas, não adianta atrasar, não adianta parcelar e nem passar no cartão de crédito, porque no próximo mês vai ter de novo. Então, eu tenho que aprender a receber o meu salário e pagar todas elas ali, ó, à vista. Beleza, paguei nível 1, agora eu vou para nível 2. Nível 2 são as dívidas que têm lastro. Por exemplo, o financiamento de carro e casa, que se deixar de pagar, eu perco. E por último, menos importante, é nível 3. Aqui entra dívida com amigos, Serasa, empréstimo, cheque especial, cartão de crédito. É o último na fila do pão. Só que as pessoas invertem a ordem. Recebe o salário, já paga o cartão de crédito, fica sem dinheiro do cartão, recebe o salário, paga o cartão, fica sem dinheiro do cartão. E entra aqui, ó, e não sai mais. Aí daqui a pouco um cartão vira 2 viram 3, pega empréstimo, cheque especial e vai embora. Tudo por quê? Só porque inverter a ordem.
Então a gente tem que voltar na ordem correta para poder pagar as contas. Sim. E o que é o curioso na hora que a gente coloca na ordem certa? As pessoas descobrem que elas não têm dinheiro para pagar tudo. Ela falou, louco, Edu, mas como que eu tava pagando antes? Que você tava mandando tudo para dentro de cartão. É. A linha vencimento de um cartão com o outro, porque na hora que libera o limite de um, já usa lá, ele recebe aqui, paga esse aqui, libera o limite e vai embora. E entra no fluxo aqui, ó, que não acaba mais. Aí daqui a pouco vai aumentando o número de cartão. Na sua mente está controlado. Mas aí eu falei, qual que é a forma certa de saber se eu tenho controle financeiro? É quando eu acumulo pelo menos o dobro do meu salário mensal no período de um ano. Se eu não acumulei, minha vida financeira não está controlada, meu cartão não está com controle. Então, na hora que a gente coloca nessa ordem, a pessoa começa agora a pagar as contas no débito, falta dinheiro para pagar as contas de nível 3. Isso na maioria dos casos. Então, assim, ela verifica que ganha 5 mil. Aí de conta fixa tem 3. Então, beleza. Paga os 3. Sobra 2. Dos 2, tem o financiamento da casa de R$ 1.500. Beleza. Tu paga lá os 1.500. Sobra 500. Só que agora tem um cartão de crédito de 4 mil. Aí fala, calma aí. Eu tenho R$ 500. Meu cartão é 4. Como é que eu vou pagar esse negócio? E aí entra naquilo. Se eu já estou fazendo o planejamento, eu descobri no começo do mês que o meu cartão que vence lá no dia 20, porque eu mudei, tá faltando 3.500 para pagar ele, eu tenho algumas alternativas. Primeira alternativa, vou vender alguma coisa que eu tenho para levantar esse dinheiro e pagar esse cartão e não utilizar mais, porque geralmente a fatura desse mês está alta, mas do próximo já está menor, vai caindo porque as coisas parceladas estão acabando. Então eu levanto o dinheiro para pagar essa conta. Ah, Edu, não consegui vender nada para levantar esse dinheiro, beleza. Dá para fazer algum bico, fazer algum tipo de trabalho para levantar esse dinheiro? Ah, dá, então bora. Vai lá e faz para poder pagar. Não deu? Aí o que vai acontecer nesse caso? Verifica com alguém se você pode pegar o dinheiro dessa pessoa e pagar ela daqui 4, 5 meses, desde que tenha um planejamento financeiro correto. Senão vai chegar lá na frente e não consegue pagar ela também. Mas daí alinhou, pô, não tenho ainda. Então tá bom. Como não tem como pagar esse cartão, adianta tentar pagar ele? Não, as pessoas querem pagar o mínimo, alguma coisa assim. Não faça isso. Então, se eu não estou conseguindo pagar o cartão, nesse caso em si, que eu não tenho dinheiro para pagar, eu não pago. Vai falar, pô, Edu, mas o cartão é o que tem os juros muito altos, o pessoal morre de medo de juros de cartão, certo? Sim. Só que se eu te contar que os juros não existe. Já ouviu falar isso? Não. Como é que é? Conta pra Os ele. juros não existe. Vamos pensar que você usou o seu cartão de crédito, o valor total dele deu R$ 10.000. E você não pagou mais. Beleza. Se você deixar esse cartão de crédito de lado sem pagar, o que vai acontecer com o valor dele? Vai aumentando, né? Sim. Vira 15 mil, 20, 50 mil reais. Mas vamos pensar, dos 10 mil que você utilizou para os 50 mil que aumentou de juros, você gastou alguma coisa? Não. Não. O banco usou o dinheiro dele para alguma coisa para aumentar esse para 50? Também não. Não. Ou seja, esse número que aumentou é um joguinho de videogame que não existe. Então esse valor não existe. E aí o que acontece? Quando você deixa de pagar uma conta dessas de nível 3, empréstimo, cartão de crédito, cheque especial, essa dívida no banco entra num negócio que se chama PDD, que é uma sigla, Provisionamento de Devedores Duvidosos. O banco sabe que boa parte das pessoas não vão pagar cartão de crédito, não vão pagar cheque especial e nem empréstimo. Ele não é bobo. Ele tem um cálculo lá que ele sabe quantas pessoas não vão pagar. E ele faz isso por quê? Porque na hora que tem esse rombo, ele usa o dinheiro dele para cobrir. Porque como o banco ele está na bolsa de valores, ele não pode simplesmente chegar nos investidores e falar, então, Não pagaram. não pagaram. Tá, e aí? O que você vai fazer? Ele fala, ó, não pagaram, mas acionamos aqui o PDD, com esse valor a gente cobriu o rombo que teria, e mesmo assim, fechando caixa, teve lucro bilionário. E agora nós vamos atrás dessas pessoas que não pagaram para que elas façam renegociação, que é onde o banco lava de fazer dinheiro. Porque dali para frente, qualquer R$ 1 que você pagar entra como lucro para o banco. Ah, entendi. E aí o que ele faz então nesse momento? A sua dívida era 50 mil com juros, e foi aumentando, ela virou 60. Aí o banco chega, Renan, seguinte, cara, você tem uma ótima relação com a gente, vamos fazer dessa maneira. Paga 24 parcelas de R$ 1.000. Aí você fala, olha que maravilha, era 60, virou 24, que descontaço. Aí você pega e faz essa negociação. Só que sua dívida não era de 10, é a que você utilizou? Sim. De 10 para 24 aumentou 14 mil. Você mais que dobrou o valor que você tinha utilizado. Sim. Então, nesse ponto, você está jogando dinheiro fora. Sendo que, se você chegar no banco com um valor que você realmente utilizou de 10 mil, ele vai aceitar. Aí o gerente vai falar, mentira. Falar, é verdade. Tem. Porque a gente faz isso todos os meses. Todos os meses. E assim, no geral, você nem precisa oferecer os 10 mil que você utilizou. Como já entrou no PDD, o banco já deu como perdida. Então, se você oferecer R$ 2.000, R$ 3.000, o banco vai aceitar. Porque ele vai olhar a dívida inteira que você usou. E não a dívida inteira com juros. E aí você consegue negociar.
Então tem vários bancos que a gente já fez negociações aí, que era em torno de 100 mil, pagou 10 e acabou. Era 75 mil, pagamos em torno de 5, acabou. 36, pagamos 7 mil em 3 parcelas sem juros e acabou. E tudo isso aí resolve. Isso tanto o banco grande quanto o banco online, tá? Todos os bancos. Então na hora que a gente faz dessa forma, negocia, só que da nossa forma que a gente oferece, que já tem toda a estrutura, e pronto. Dívida quitada, score sobe, nome limpo, tá tudo certo. E aí tem formas internas pra gente poder limpar o nome também lá dentro do banco. Que daí, no caso, ele é um pouco mais avançado, mas a gente consegue resolver também. Pronto, você já tem nome limpo. Aí a pessoa fala, pô, Edu, mas eu quero ter uma relação boa com o banco. É o que eu sempre falo para as pessoas. Quer ter uma relação boa com o banco? Fica rico. Com Ele vai te certeza. querer lá. Vai, com certeza. Então o que a gente tem que fazer é parar para organizar a nossa vida financeira nesse cenário. Então, a nível 1, 2 e 3, acelera o nosso processo porque a gente começa a entender onde que está o problema. Sim. E se eu não estou pagando agora o cartão, todos os meses vai começar a sobrar. E aí eu junto essa grana para depois negociar. Não é que a gente vai dar calote, mas nesse momento não adianta eu tentar lutar. Então, se você está numa briga constante aí com cheque especial, cartão de crédito, empréstimo, saiba que essa dívida, essa briga é uma briga perdida. A única forma de você ganhar é dessa forma. Você meio que sai de campo, organiza sua vida, fica forte, depois você volta lá. É assim que funciona. Enquanto você pequenininho tentar lutar com uma pessoa que é maior do que você, vai tomar pau. Não, isso aí vai abrir a mente de muita gente, mas espero que não vire rotina. Não, tem que ser rotina. É a última. É uma engenharia É financeira. a última solução. E você fala bastante do método CIF ali pra gente, e ele é todo trabalhado ali em etapas, né? Em um processo para se implantar na vida. Como é que ele é na prática ali na vida das pessoas? Ó, primeiro o que a gente faz? A gente pega todos os dados financeiros de uma pessoa, quanto ganha, quanto gasta, tudo, e faz um planejamento para ela entender que em 6 meses já resolve a vida dela. E aí, dentro dessa estrutura, a gente ensina o passo a passo, que primeiro é a parte do controle financeiro. Qual o valor máximo que pode utilizar para pagar as contas, os dias para poder fazer os pagamentos, as contas que vai priorizar. Então, a gente alinha primeiro essa parte do controle financeiro. Geralmente, a partir do 3º mês, a maioria das pessoas já estão investindo, porque já fez esse controle. Então, não adianta tentar investir antes de controlar. Então, primeiro a gente controla, faz o dinheiro para investir. Na parte do investimento, a gente mostra o passo a passo também, em questão de como investir e onde investir, no modelo para atingir independência financeira, no máximo aí em 10 anos, que dá para antecipar para 5. Mas a gente joga, fazendo dessa forma, em 10 anos já está com independência financeira. E beleza. E na sequência, bora fazer mais dinheiro. Como? Com o que você trabalha? Eu trabalho como costureira, então beleza, vamos aprender agora a fazer mais dinheiro como costureira. Você está fazendo como? Aí, eu faço assim atendimento. Então tá, você está lançando conteúdo no Instagram? Não, não tô. Então começa a lançar e faz essa estrutura. Cria audiência, faz oferta, tudo, põe automação e vai cercando o negócio para a pessoa fazer mais dinheiro. Porque a gente fala que quem não entrou na internet ainda, para entrar e fazer dinheiro é muito simples. Então, assim, pelo menos 5 mil você consegue fazer. Sim. Tranquilo. Então, assim, começou do zero. Na internet, se você estiver no caminho correto, rapidinho, 5 mil por mês você está tirando. Muito mais do que o que você aí fica trabalhando loucamente, às vezes CLT, para tirar 2 mil, 3 mil. Sim. E detalhe, da sua casa, mas aquilo, aprendendo passo a passo. É fácil, Edu? Não, mas é simples. Você vai fazer o que tem que ser feito e vai ter o resultado. E aí vai nessa parte de fazer mais. Fez mais, a vida está controlada e já está investindo, aqui é sobra total. Aí volta nisso para a parte do investimento. Então, assim, alinhou esses 3 pontos, eu sempre falo, não tem como ficar pobre. Mesmo que você queira, fala, Edu, quero ser pobre. Alinha o CIF para você ver. Não dá. Não tem como. Vai ficar rico de qualquer forma. Não tem como ficar pobre fazendo do jeito certo. E as pessoas no começo dessa jornada ali, eles talvez invistam um pouquinho. Como que ele pode calibrar a mentalidade dele para falar, hoje eu estou investindo um pouquinho, mas de grão em grão, aquela história. Como que ele pode pensar nisso no longo prazo? Como que ele estrutura isso na mente dele? Isso é uma parte difícil de trabalhar na mente das pessoas, porque todo mundo é imediatista. As pessoas querem ficar ricas em um mês. Sim. Fez cagada a vida inteira e chega para mim, Edu, quero ficar rico. Aí se eu não mostro uma solução em um mês, a pessoa não quer. Fala, não é assim. Você levou anos para chegar no buraco que você tá. Ou então para ficar no 0 a 0 que você não tá saindo do lugar. Sim. Então agora vai levar um tempo também para chegar lá. Então o primeiro é entender onde que a pessoa tá, a estrutura dela, para ela chegar no objetivo dela. Então o que a gente faz? A gente faz todo esse planejamento para que a pessoa consiga chegar de uma forma tranquila e entender que o valor baixo também vai gerar resultado. Porque o que acontece? Não sei se você sabe, mas se você investir apenas R$350 todos os meses,
em 30 anos acumula R$1 milhão. Não. E esse valor de R$1 milhão investido vai render por mês R$10 mil. E 10 mil é mais que o teto do INSS. Aí algumas pessoas falam, pô, Edu, mas 30 anos é muito tempo e tal. Beleza, vamos voltar uns 18 anos de idade. Quando você começou com 18, o que falaram pra você? Falou, ó, trabalha pra sempre aí, se Deus quiser, com 60 anos aposenta. Aí o que você fala? Beleza. Legal. E vai. Sendo que o modelo que estão te apresentando quando chegar lá na frente, você vai receber um salário em torno de R$1.500 a R$1.800. Não bate. Sendo que se você soubesse da história dos 350 e começasse aos 18 anos a juntar essa grana, com 48, 12 anos antes dos 60, todo mundo teria R$1 milhão recebendo 10 mil por mês. E isso pensando nos 350. E é aquilo, quem te impede de investir mais? Só você mesmo. Então, se eu estou aumentando meus aportes, eu consigo alavancar minha vida. Mas é entender que, às vezes, com valor baixo, no início eu não vou sentir muita diferença, mas com o tempo vai melhorando. Sim. E a independência financeira, Renan, ela vem de baixo para cima. Então, se você começa a investir, daqui a pouco o dinheiro que você tem investido está rendendo lá R$50 por mês. Aí você fala, pô, R$50? Vai tá, seu Spotify já tá pago. Sim. Beleza, aí continua investindo, vai acumulando. Daqui a pouco R$100. Opa, o Spotify e a Netflix estão pagos. Aí você vai fazendo mais, daqui a pouco R$500. Opa, ó, o gás, a água, e vai indo. Aí chega uma hora, 1.000 e vai indo de baixo para cima. Sim. Então, assim, é só não ter pressa. Porque as pessoas querem da noite pro dia. Só que o tempo ele vai passar de qualquer forma. Então, eu sempre falo que são 3 anos pra gente dar uma virada absurda na nossa vida financeira, desde que faça certo. Que é o quê? No primeiro ano, a gente acaba com as dívidas e começa a ter dinheiro sobrando. No segundo ano, eu já tô tranquilo financeiramente, conseguindo juntar, do exemplo que eu dei, mais que o dobro do meu salário mensal no período de um ano. A partir do terceiro ano, nós já somos uma das pessoas mais ricas da família, se não a mais rica. Dali pra frente, ninguém segura mais. Quer viajar, viaja, trocar o carro, troca, mobiliar a casa, mobília. O que quiser fazer no mundo, consegue fazer. Só que tem que esperar, né, o danado aqui dos 3 anos que ninguém quer esperar. Só que aquilo, o tempo vai passar de qualquer forma. Quem tem filho sabe, o tempo passa assim. Na hora que vê, caramba, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Seu filho tá fazendo 15 anos de idade e você não tem nada de dinheiro. Tem alguma coisa errada aí. E não só de quem ganha pouco, mas quem ganha muito também. Porque às vezes o cara tem um salário lá de R$50 mil, tem um carro de 200 mil na garagem, tem a casa, tudo, mas na conta não tem nada. A gente fala que é o sabor rico. Cara, ele não é rico. Ele só tá tendo sabor ali, ó. Mas o que tem que fazer? É só questão de parar e organizar. Vai começar a ter dinheiro sobrando e vai dar uma vida muito melhor para a família. Mas o importante é não ter pressa. Mesmo que comece com pouco dinheiro, começa para você ter a disciplina de começar a fazer, que daqui a pouco, quando fizer mais dinheiro, você continua tendo essa disciplina. Porque se não fizer com pouco, não vai fazer com muito. Com certeza. Mas, e tem uma ordem, né, para a pessoa investir? Onde que ela deveria começar? O fulano falou para eu colocar na Petrobras, o fulano falou para o CDB. Como é que seria essa ordem adequada ali? A primeira coisa que a pessoa tem que pensar é fazer uma reserva para ela. Que fala reserva de emergência, que como o próprio nome diz, é para uma emergência. Então é bater o carro, o filho ficou doente, o cachorro ficou doente, alguma coisa que é imprevisto. Sim. Só que o imprevisto, ele é previsto. Ou você acha que até o final da sua vida você nunca mais vai ficar doente? Tem como. Vai ficar. Quem tem filho, o filho vai quebrar braço, vai se machucar, vai dar algum problema. Pô, Edu, vira essa boca pra lá. Falei, tá, você acha que não vai acontecer nada. Quem tem carro, o carro vai estragar. Tem casa, vai dar pau. Alguma coisa vai acontecer. Eu só não sei quando, mas que vai acontecer, vai. Então, quem me ajuda nisso é a reserva de emergência. Sim. Então, a gente busca fazer essa reserva o mais rápido possível. E a reserva de emergência, ela equivale em torno de 6 vezes o nosso custo de vida. Então, não é o nosso salário, é o custo de vida. Se para pagar minhas contas, eu gasto, por exemplo, ali R$3 mil, 6 meses, 18 mil. Então, eu preciso ter 18 mil reais investido num local seguro, que eu possa resgatar a qualquer momento, que vai ser minha reserva. E outros valores eu vou investindo também em CDB, ações, fundos imobiliários, onde eu vou diversificando a outra parte da carteira. Então, a gente faz essa reserva. Mas daí só tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas, elas entram nesse lado do investimento, mas com a mente pobre ainda. Do tipo de junto dinheiro para os dias ruins. Fala, Edu, mas você não falou que a reserva de emergência é para o imprevisto? É para o imprevisto. Mas por quem disse que uma viagem do nada não pode ser um imprevisto? Às vezes eu chego aqui e tal, olha, não, é o seguinte, cara, daqui a pouco vai começar a temporada de neve lá no Chile, bora esquiar? Aí você fala, bora esquiar. É um imprevisto, né? Sim. Aí fala, pô, mas quanto vai gastar? Vamos ficar lá uns 3, 4 dias, vai dar uns R$8 mil. Bora? Bora. É um imprevisto. Só que se você tiver planejado, você tem de onde tirar esse dinheiro. Sim. Então, o imprevisto não é só coisa ruim. Então, a gente tem que mudar essa mente também.
Porém, quando acontece algum tipo de problema ou algo que eu preciso usar minha reserva de emergência, a gente não pode ter a mente pobre de usar a reserva de emergência. Ah, mas como assim? Você falou que tem que ter a reserva para resolver essas coisas. E quando acontece, não pode usar? Não é que não pode usar. O que que eu faço? Deu algum problema. Nesse problema, esse problema custou em torno de 3 mil reais. Sim. Beleza. O que que eu faço agora? Eu não vou tirar esse dinheiro da minha reserva de emergência. Eu vou colocar como meta fazer mais esse dinheiro durante o mês para poder pagar esse negócio sem mexer no meu dinheiro. Perfeito. Porque senão toda vez você junta a grana, tira a grana, junta a grana, tira a grana e fica nessa. Eu tô rico, tô pobre. E não sai do lugar. Então, eu sempre falo para as pessoas, quando eu preciso usar o dinheiro da minha reserva de emergência, é porque assim, eu sequei todas as oportunidades, todas as, como que falar, as saídas possíveis e não consegui levantar, mas dificilmente acontece isso. Sempre quando acontece algum tipo de problema, eu dou um jeito. Então, até, por exemplo, nesse mês mesmo, eu tive alguns imprevistos em questão de saúde com a família, foi em torno de uns 3 mil reais a mais. O que que eu fiz? Fui buscar uma alternativa de fazer mais. Beleza. Nesse mês, eu fiz 15 mil além do planejado. Ah, que bom. Então, o que que vai acontecer? Eu não vou usar meu dinheiro da reserva de emergência. O máximo que vai acontecer é que eu vou investir um pouco menos. Só isso. Entendi. E aí eu resolvo esse problema. Porque senão você fica na mentalidade pobre. Então, aquela mentalidade escassa. Então é sempre pensar, pô, deu problema? Deu. Como que eu posso resolver esse negócio de fazer dinheiro para pagar esse negócio? E corre atrás. Agora, a maioria das pessoas são o quê? Passivas. Deu problema, que droga, cara, vai atrapalhar aqui meu dinheiro e tal. O tempo que você fica se lamentando, você poderia estar criando uma estratégia para fazer o dinheiro que você vai ter que gastar. Sim. Então é tudo questão de mudar a mentalidade, que é o que a gente conversou lá no começo da programação mental. Perfeito. E caminhando agora para uma parte, né, mais do final aqui do episódio, queria entender um pouquinho mais de futuro também, né? Na sua parte do método CIF, os seus treinamentos, aí tem palestras, essa atuação com o exterior ali também, o que você visiona ali para os próximos 5 anos, de repente, dessa carreira profissional, da parte de educação ali do seu público? Voltar assim pro meu lado ou para os clientes? Do seu primeiro. Acho que os dois, mas primeiramente do seu. Assim, ó, do meu lado, tudo que eu faço nos meus negócios, eu tento sair o máximo possível da operação. Sim. Porque antes eu fazia de ponta a ponta. Então, assim, eu captava o cliente, eu conversava, eu fazia o fechamento, eu montava contrato, tá? E ficava assim, de ponta a ponta. Até que eu descobri a importância de criar processos na empresa. Então, assim, o que seria o processo? É mapear cada etapa. Então, assim, ó, tem a etapa que você fala com o cliente. Beleza, isso é um processo. Como que você fala com o cliente? Você tem que mapear esse negócio. Para quê? Para depois, se vier uma outra pessoa, você só passa o documento para ela, ela vai ler e ela sabe como fazer essa etapa. Criar um contrato, mesma coisa. Então, assim, eu alinho de ponta a ponta o negócio. Um dos meus negócios, eles já rodam, assim, sozinho, tranquilamente e colocando mais automação. E porque daí as automações vão fazendo os trabalhos que não precisa ser eu. Sim. E o exemplo que eu dou é o do cirurgião. Então, assim, quando chega lá, o neurocirurgião, ele prepara a sala para fazer a cirurgia? Não. Não. Ele sai arrumando, limpando os materiais, tudo? Não. Ele chega lá na hora, só fala, tesoura, tal Todo coisa, mundo tal. sabia, né? Aí ele vai, faz o trampo que tem que fazer e muitas vezes não é nem ele quem fecha. Ele faz o trabalho. Fez o que tinha que fazer? Tchau. Porque ele é bom nisso, ele tem que ser focado nisso. Ele não tem que ficar limpando material, preparando, nada disso. Estourou uma lâmpada. Não é ele que tem que trocar essa lâmpada. Sim. E assim por diante. Então, no seu negócio, você tem que entender onde que você realmente tem que atuar. Ó, nessa parte aqui, beleza, tem que ser eu. Então, por exemplo, tá gravando podcast aqui. Tem que ser eu. Se você me chama e eu mando um outro, é estranho. Então, assim, não tem um robô IA com a minha cara ainda. Não ainda. Mas, então, assim, é uma atividade que eu tenho que fazer. Sim. Mas, ao mesmo tempo que eu tô aqui, tem alguém comprando algum produto meu na internet, tem alguém assistindo algum vídeo meu, tem alguém caindo em algum pitch de vendas, automação, alguma coisa Sim. tá acontecendo nos meus negócios. E tá entrando dinheiro no meu bolso. Então, o que eu estou fazendo? O máximo possível de automatizar todas essas operações. Tanto em questão dessa empresa que já roda bem, e de outros negócios também. E a intenção justamente é essa, é aumentar o ecossistema. Porque hoje a gente já entra com a parte de educação financeira, aí tem o próximo passo de investimentos, tem holding, tem projetos que a gente faz em questão de obras, construção, tudo mais, remate de leilão, aluga carro para motorista de Uber, tem vários trabalhos que a gente faz na parte interna.
Sim. Eu divulgo mais na internet educação financeira. Por quê? Porque é o que as pessoas precisam. Assim, não tem uma pessoa que não precisa de educação financeira. Não existe. Ah, Edu, tô controlado. Eu tenho certeza, se você que está assistindo, que está falando que sua vida está controlada, se você me mandar uma estratégia, os seus dados, e eu não montar uma estratégia melhor que a sua, eu te dou R$ 2.000. Então, desafio. Boa Me provocação. manda seus dados financeiros, eu vou montar uma estratégia e você monta a sua. Sim, Se a sua for melhor do que a minha, te dou R$ 2.000. perfeito. Não tem. Por quê? Pelo que eu falei, já atendi várias pessoas, eu sei qual é o melhor caminho para todos os casos em questão da parte da solução financeira. Então eu já sei como resolver. Então a gente traz tudo isso que todas as pessoas precisam e depois que entra, eu começo a entender. Renan, calma aí, cara. Ó, você, qual que é o seu objetivo? Ah, eu quero isso, isso, isso. Ó, sabia que tem um produto assim, assim, assado que vai te ajudar? A gente tem aqui também. Aí eu ofereço. E vou fazendo. Então, assim, a gente vai fazendo todo um leque de produtos mesmo, todo um ecossistema que o negócio se conecta Sim. para a empresa crescer. E aí o objetivo, no geral, é esse. Eu sair o máximo possível da operação para eu atuar literalmente só onde eu preciso. Que hoje ainda tem coisas que eu acabo fazendo um trabalho que eu vejo assim, dá para colocar alguém aqui. Aí na hora que eu vejo isso, já vou mapeando e coloco gente. Sim. Ou então, nem gente, né? Eu coloco automação, algum bot, algo do tipo. Até mesmo, não sei se chegou a ver o Cloud. Chegou a ver já a nova automação? Pelo amor de Deus, Como é que é? é CloudBot. É absurdo o negócio. Você instala ele no seu computador e você cria um robô onde você ensina ele e ele resolve tudo pra você, desde tarefas simples, do tipo assim, entra na minha caixa de e-mail e deleta tudo que não presta. Nossa. Ele faz. Ó, abre o meu computador, todas as pastas que estiverem desorganizadas, organiza assim, assim, assado. Ele vai e faz. E né, esse comando, você cria uma conversa com ele no WhatsApp, dá um nome pra ele e tudo. É tudo que eu tô andando aqui na rua, pensei no negócio, meu computador tá lá, eu falo, ó, ô Cláudio, faz tal coisa assim, assim, assado. Ele vai e faz. Cara, surreal isso. Absurdo. É. Depois dá uma. Cara, você vai aprofundando nisso, você vai, rapaz, ele faz tudo. Não, e no YouTube a gente vai deixar o link nos comentários ali. Né? Com certeza isso aí vai CloudBot. encantar. Dá uma pesquisada aí que esse negócio é maravilhoso. E aí, então, assim, ele, você consegue criar, ao invés de contratar alguém, você consegue criar uma pessoa, um robô, que vai fazer tudo. Porque hoje, assim, tem as IAs, né? Você vai dando alguns comandos, assim, mas nenhuma chega perto do Cloud. Sim. É sinistro. Então, assim, o máximo que você puder fazer para ter mais produtividade, você tem que fazer para quê? Para fazer mais grana também. Porque daí nisso vai abrir mais seu tempo para você ter mais liberdade. Que até porque não adianta só trabalhar e fazer dinheiro, sendo que você vira refém disso. E uma das coisas que eu falo para as pessoas que eu aplico na minha vida é o quê? Antes de montar minha agenda de trabalho, eu monto minha agenda de diversão. O que seria isso? Eu pego lá, ó, terça-feira, 10 horas da manhã, eu vou jogar golfe. Beleza, vai estar na minha agenda lá. Na terça e na quinta, beleza. No sábado eu vou fazer tal coisa. Na quinta-feira, tal horário eu vou fazer isso. Então eu monto as coisas que eu quero fazer de diversão que me fazem bem, desde passear com o cachorro, levar a minha esposa para tomar um café, monto a agenda primeiro. E aí depois do trabalho eu vou encaixando. Sim. Então assim, eu tenho um compromisso comigo, que eu já montei lá. E você me chama pra fazer alguma outra coisa? Fala, cara, ó, nesse horário eu não consigo, tem como ser um outro? Ah, tem. Porque isso aí vai te dando mais liberdade pra você viver a sua vida. Porque senão, cara, você vai entrar num limbo de trabalho e não vai sair desse negócio. E toda vez que alguém te chama pra fazer alguma coisa, a desculpa é a mesma. Tá corrido, não tenho tempo. Sim. É desculpa. Porque você entrou num limbo de trabalho. Porque o exemplo que eu dou é, se você ficar doente 3 dias, não pode trabalhar. Você não vai ficar 3 dias sem trabalhar? Depois, quando você voltar, você não vai resolver? Sim. Então você consegue ficar 3 dias sem trabalhar. Mas é claro, a gente não vai fazer isso porque vai interferir nos negócios. Mas, pô, será mesmo que você não consegue parar 2 horinhas do seu dia pra fazer alguma coisa que você gosta? É verdade. Às vezes brincar com seus filhos, chegar mais cedo do trabalho, levar a esposa pra tomar um açaí, sei lá, qualquer coisa. Sempre nessa correria, então tem que tomar muito cuidado. Sim. Que é algo que eu levo pra minha vida. Legal. E isso eu levo pros meus clientes também. Então, assim, eu gosto muito de ensinar o que eu aplico. Então, poxa, se eu vejo que, pelo menos para mim, faz sentido viver dessa forma, para os meus clientes, talvez faça sentido também, de ter mais liberdade, curtir mais a vida. Sim. Porque toda vez que eu atendo alguém, ninguém que eu atendo fala assim, nossa, Edu, meu sonho, meu objetivo é trabalhar mais.
Conhece alguém? Não tem como. Cara, o meu objetivo de vida é trabalhar mais. Não tem. Mesmo assim, pô, eu adoro trabalhar, adoro, mas eu prefiro passar mais tempo com meu filho, com a minha esposa, jogando um golfe, treinando, sei lá, qualquer outra coisa, do que ficar ali só no trabalho. Sim. Eu sei que o trabalho é um mecanismo para chegar onde eu quero chegar, e eu sei que tem pessoas que precisam do meu conhecimento para melhorar de vida, mas eu não posso ficar refém dele. Sim. Então, na hora que a gente alinha isso aí, a vida vai ficando mais leve. E quando a gente puxa para a vida dos nossos clientes, a gente começa a ver que eles também vão para um caminho, pelo menos do meu ponto de vista, melhor. Que é de realmente curtir a vida e não só ir levando a vida de qualquer forma. Perfeito. Isso me lembra até uma entrevista que eu vi do George Paul Lehmann, uma vez que ele contou o seguinte, ele estava, né, falando sobre gerenciamento de tempo. E aí perguntaram para ele como que ele gerenciava o tempo dele, ele falou que todo mundo tem as 24 horas, só que ele prefere utilizar o tempo dele jogando golfe, porque ele gosta de golfe. Eu falei, cara, é uma coisa tão simples, mas é óbvio. Eu falei, cara, tipo, isso abre a mente. E me lembra também do livro Trabalhe 4 Horas por Semana, Sim. do Tim Ferriss. Aquele livro é tipo, igual aquele Explodiu meme minha lá. mente. Eu falei, cara, isso é absurdo. O E cara com ganhava certeza- em dólar, morava na Argentina, né? Um negócio assim, contratava um indiano, fez uma maluquice toda lá que e da vivia hora. bem pra caramba. Né, e eu fiz esse paralelo, porque daí a gente entra agora na questão da tecnologia, que você mencionou o bot e tal, porque isso ele contratava uma pessoa, mas hoje você tem a inteligência artificial que vai abrir o leque de oportunidades. Então, como que o digital está presente no seu ecossistema como um todo e como você pretende utilizar ele daqui para frente? Você pretende implantar mais coisas? Enfim, qual é a sua relação ali com o digital? Pessoal, teve uma vez que eu fiz mentoria com o Flávio Augusto e ele me deu uma porrada quando eu falei que eu trabalhava com o digital. Ah, Falou, ô Flávio, ó, eu trabalho com a parte de educação financeira, você trabalha com a parte de educação voltado para inglês. Educação. uhum, Aí eu falei, hoje eu atuo no digital, o que que você acha? Eu preciso abrir sedes igual você fez, algumas coisas assim, vai depois de um tempo igual também tá hoje, que contrata pessoas para vender online. Como é que funciona a parada? uhum, Aí ele falou, ó, a primeira coisa que eu vou te falar, você não trabalha no digital. O digital é um canal de vendas. uhum. Você tá usando só o digital? Tá errado. Aí, na lata, assim, calma aí. Não, vamos lá. Você tem que usar o digital? Tem. Só que você pode usar telefone, você pode usar e-mail, você pode usar a televisão, pode fazer palestras, fazer workshop, podcast. Tudo isso aí, ó, são canais de venda. Se você tá dependendo só de um canal e amanhã o seu Instagram cai, e aí? Como é que faz? Então, você tem que aumentar os seus canais de vendas, porque quanto mais canais de vendas, melhor. Então, o digital em si, ele ajuda a potencializar sim, porque a gente pega, né, o que a gente está gravando aqui, depois pega corte, posta, tudo, e vai aumentando o nível de consciência de quem assiste a gente, até que a pessoa tenha interesse em fechar algum tipo de trabalho. Sim. Beleza? Só que esse nível de consciência, você não pode ficar dependendo só de uma plataforma. Então, no geral, o que que eu faço, e a estratégia que, pelo menos para mim, assim, é ótima. As pessoas começam a me acompanhar. Todas as semanas eu faço aula ao vivo. Todas. Então, assim, eu tô sempre fazendo live, conteúdo a roda, eu não paro. Todo dia, entrando no meu Instagram, tem mais de 4.000 posts. É maluquice lá o que eu faço, mas é coisa que eu acho legal. Então, assim, a pessoa entrou no meu Instagram. Começou a entrar, eu já entro em contato com ela, chamando ela para participar de uma aula. Eu não fico esperando o cara consumir meu conteúdo. Porque o cara veio por um conteúdo, começou a me seguir. Quem garante que o Instagram vai entregar um segundo, terceiro, um quarto? Não tem como. Não tem como, isso eu não consigo garantir. Eu garanto que eu vou postar mais, mas a entrega em si não vai depender de mim. Então pode ser que essa pessoa é uma pessoa que ela é ótima para se tornar um cliente, só que o Instagram não me mostra de novo para ela. Acabou. Então o que eu faço? A pessoa veio, eu já entro em contato, trazendo ela para o WhatsApp. Caiu no meu WhatsApp, vai cair no CRM, que é um controle que você tem que ter de acompanhamento do seu cliente para ver onde que ele para. Entrou ali, a gente até fala, né? Ou compra ou me bloqueia. Porque a gente vai entrar em contato com a pessoa, porque eu sei que o meu trabalho vai melhorar a vida dela. Sim. Então eu não tenho vergonha de mostrar. Então tem todo um pitch de vendas, a estrutura, que a pessoa vai entrar ali. Entrou pro trabalho, beleza, né? Nós vamos fazer todo o acompanhamento, um monte de estratégia e tudo mais. Não entrou, a gente vai chamar para uma outra aula, tem evento presencial, chama pro YouTube, vai cercando ela de tudo quanto é lado, até ela entender que assim, meu, não faz sentido algum você não fechar comigo. Sim. Então, um dos trabalhos que a gente faz bastante na internet é isso, de aumentar o nível de consciência o mais rápido possível. E como que eu aumento o nível de consciência o mais rápido possível? Pegando a mão da pessoa que acabou de chegar e colocando no WhatsApp. Caiu no WhatsApp, a gente troca ideia, tudo, é outra história.
Sim. E aí tem time também cuidando, várias coisas que a gente faz. Então, esse lado do digital é um lado que eu acredito muito. Para não ficar dependendo só de faz uma aula ao vivo, abre o carrinho, o pessoal vai lá. Porque esse modelo 2018 era ótimo. Sei lá, fazia 3 aulas gravadas ainda, abria um carrinho e brum, vendia. Hoje é diferente. Tráfego pago barato, era? Tráfego pago barato. Então, assim, a gente ajusta nisso. E também em questão do tráfego, o que a gente faz hoje? A gente roda o tráfego, trazendo as pessoas direto pro WhatsApp. Então, assim, eu não fico só mandando direto pro Instagram, no Instagram. A gente manda pro WhatsApp, porque caiu no WhatsApp, ali eu consigo destinar tudo. Ó, tá aqui meu Instagram, acompanha lá, assim que funciona, vamos fazer a aula. Então, o cara tá ali. Ele não sai dali. Porque dificilmente você muda seu número do WhatsApp. Você pode até me bloquear. Sim. Mas se você clicou no anúncio e veio falar comigo, você tem interesse. Você não vai clicar no anúncio, falar comigo, vou te mandar um oi e você me bloqueia. Isso é... Às vezes acontece, né? Mas acontece, mas é mais difícil. Sim. Então eu trago a pessoa para próxima de mim. E vou conversando com ela para poder fazer tudo isso. E até em questão do tráfego, acaba ficando mais caro, né, por conta de várias pessoas agora utilizando, mas daí entra a questão do o que você está oferecendo. Se você tem um produto mais caro, vale a pena. Porque, por exemplo, eu tenho um dos produtos que a gente tem é na faixa de R$ 5.000. Esse produto, eu gasto nele para trazer um cliente, já no cliente final mesmo, em torno de 150. Perfeito. Então, assim, ou seja, o lead mesmo, ele sai mais ou menos por R$ 2, cada um que tá vindo. No final, quando fecha, eu uso em torno de R$ 150 para trazer um. Então, pô, ali pra galera do tráfego. tá caro 150? Depende, se eu vender um produto de R$ 100, talvez sim. Sim. Então eu vou estar vendendo um produto de 100 e gastando 150. Tô perdendo R$ 50. A não ser que tenha a estratégia também de joga o preço lá embaixo, perde na entrada, a pessoa veio e depois você vende um produto de 15 mil. Aí tem essa estratégia também. Mas no geral, pensando em números, às vezes, tá caro o tráfego. Depende do que você está vendendo. Sim. Por isso tem que tomar cuidado com o modelo de negócio que você está tendo. Porque às vezes, eu quero fazer com o low ticket, né? Com os produtos baratinhos. Às vezes, do jeito que você está fazendo, vai quebrar. E você vê o cara lá, faturamos aqui 200 mil. Aí vai, tá, mas eu quero ver a última linha, o lucro. Cadê? No final sobrou R$ 1.000. Eu falei, você tá maluco, cara? Você tá metendo grana absurdamente em tráfego pra no final tirar 1.000? Não dá. Não faz sentido. Um mês que não bater direito vai ter um prejuízo absurdo. Então tem que tomar cuidado com isso aí também. Por isso que é importante ter esteira de produtos, que você vai trazer um cliente. Então eu gosto de trazer direto pro mais caro. Mais caro não, né? Tem outros mais caros, Sim. mas assim, para um produto com um valor mais alto. Porque nesse produto com valor mais alto, a entrega dele já vai ser muito boa e a pessoa vai ter um ótimo resultado. E se ela não fechar, aí eu trago para algum outro. Mais baratinho mesmo, só que assim, ela já tá ali comigo. Sim. Aí eu vou oferecer outros produtos. Às vezes um curso online, eu pego um e-book, um evento, ou tanto presencial online. A gente vai trazendo a pessoa para perto. Até ela entender que, pô, esse cara é bom. Vou fechar. Então a gente vai subindo o nível de consciência, que eu chamo que é tipo aquela barrinha de estamina do videogame. Sim. A pessoa acabou de te conhecer, a barrinha tá vazia. Então o que você tem que fazer? No videogame você tem que dar um monte de golpe lá até encher a barrinha para depois dar um especial, né? Sim. É a mesma coisa, tem a barrinha vazia, o cara chegou. Ele não te conhece, não confia. Essa barrinha aqui é a confiança. Todo post que você faz vai enchendo a barrinha. Conversou com a pessoa, enche mais um pouco. Fez um post legal, apareceu na TV, podcast, tudo, vai aumentando. Até que completa. Completou a barrinha a hora que a pessoa confia para fechar com você. Legal. Só que se você ficar dependendo do Instagram, outras coisas, para encher essa barrinha sozinha, vai levar muito tempo. Então você aumenta, às vezes o cara começa a te seguir hoje, ele só vai fechar com você daqui 6, 7 meses. Sendo que se você trazer essa pessoa para perto, às vezes em uma semana você fecha. Legal. Que foi o que aconteceu nos meus negócios. A média antes era na faixa aí de 6 meses a 1 ano pra pessoa, quando ela fecha comigo, eu tô te acompanhando e tal. Na hora que a gente mudou a abordagem para esse modelo, o cara chega, já traz para cá, faz evento, troca ideia, faz isso tudo. O tempo médio dos clientes que eu fecho hoje é tudo em torno de 1 semana a 2 meses. Dificilmente passa de 2, os que eu tô fechando. É lógico que às vezes vem uns, né, antigos assim, Sim. mas a maioria tá dentro desse bloco. Ou seja, eu tô encurtando o lead time ali
por conta dessa estratégia que eu acabo utilizando. Muito bom. Se é a melhor, não é? Não sei, mas pelo menos Bateu o ROI, como dá, diz, dá né? certo, É, bateu o ROI. perfeito, legal, legal, muito bom mesmo. E agora, para a gente fechar a nossa conversa aqui, já entrando nessa parte dos seus investimentos, seus negócios ali, né, como um todo ali, quem está assistindo a gente agora, com certeza já tomou a iniciativa, vou melhorar minha vida financeira, não tenho dúvida. Como é que eles fazem para te encontrar e quais são as possíveis soluções que eles podem encontrar ali? Porque você tem um ecossistema de negócio e as pessoas possuem necessidades diferentes. Explica para a gente como que ela pode usufruir do seu conhecimento ali para realmente mudar a vida dela. Ó, para quem quiser acompanhar, no Instagram é Eduardo Vilelas, conhece no final. No YouTube é Pobres Milionários, nosso canal. Lá a gente posta bastante conteúdo também. No Instagram é todo dia que tem conteúdo. E em questão dos trabalhos, né? No caso, hoje eu ajudo as pessoas a acabar com as dívidas e melhorar a vida financeira em 6 meses. E se der errado, que não vai dar, mas se der errado, eu devolvo o dinheiro do mais R$ 500 no meu bolso. E o mais importante, não paga nada no começo. Eu faço você ter dinheiro para me pagar. Senão, não vai precisar pagar nada. Então, esse trabalho de educação financeira que a gente faz na consultoria, a gente monta um planejamento exclusivo para cada pessoa, para que ela tenha um resultado bom. Então, em 6 meses, você já melhora a sua vida financeira. Esse é o modelo que a gente chama de desafio de 6 meses. Então, em 6 meses, sua vida financeira já está melhor do que está hoje e certamente já vai estar investindo, acumulando patrimônio. Tem outro trabalho que nós temos também, que é uma mentoria voltada para investimentos, que é o R2A, que é o Rico em 2 anos, onde a gente faz uma estrutura financeira para você investir, para já se tornar uma das pessoas mais ricas da sua família em 2 anos, e dentro disso mostrar como atingir a sua independência financeira entre 5 e 10 anos. Então, tem pessoas que conseguem antes? Tem, mas na média, pensando assim, de 5 a 10 anos, já atinge a sua independência financeira. Esse produto do R2A já é para quem tem mais de R$ 30.000 investido. O desafio é para quem está começando ou tem menos de 30 mil. E tem outros trabalhos que nós temos também, por exemplo, da holding de investimentos, que a gente capta de recursos de alguns investidores, compra carro para alugar para motorista de Uber. Então, assim, tem vários motoristas de Uber hoje que eles não têm o dinheiro para comprar o carro para poder utilizar, né, porque são alguns carros melhores que a gente utiliza, ou então ele não tem o crédito para poder comprar. Sim. Então, ele prefere muitas vezes pagar o aluguel para usar um carro que não é dele, e também, como ele vai rodar o carro, é melhor rodar o carro do outro do que o dele. Então ele acaba fazendo isso. E sem contar a questão da segurança que ele tem, que ele sabe, ó, é isso que eu vou gastar por mês, passou disso é meu. Porque muitos motoristas de Uber, às vezes o cara tá tendo um mês muito bom, aí vai dar um pau no carro. Todo o lucro que ele teve, vai lá. Então é o que alguns preferem. Ó, eu prefiro pagar tanto, lá em questão assim do que eu vou usar durante o mês, e tudo que passar é meu. Então acaba entrando nisso. Daí onde que a gente entra? A gente compra os carros e aluga para esses motoristas. E desse valor do aluguel, parte do valor é repassado para quem está investido junto com a gente. Então, assim, na média, né, para ter noção dos valores, os motoristas eles pagam por semana para a gente em torno de R$ 700. Então, ó, R$ 700 por semana, 4 semanas no mês, em torno de R$ 2.800 por mês que ele paga. Só que a gente compra um carro, geralmente um Kwid, Mobi, esses carros assim de entrada, paga em torno de 45 mil. Na hora que você faz essa comparação dos 45 mil com 2.800, é uma coisa que você não encontra no mercado financeiro. Porque 45 mil investido a 1% vai dar R$ 450 por mês. A gente estava pegando o mesmo 45 e gerando de aluguel com o motorista 2.800. E aí, desse valor de 2.800, parte a gente repassa para os investidores e outra parte é para custear a operação. Sim. Então, assim, acaba sendo um negócio bem atrativo. E aí tem pessoas que investem já sozinho, pegando um carro mesmo, outros pegam 2, 3 carros. Ou então tem pessoas que pegam cotas. Do tipo, Edu, tô com 15 mil aqui, dá? Fala, dá 15 mil aqui, vou juntar com 15 do outro, mas do 15 do outro a gente pega um carro. E aí você tem direito, no caso, assim, a pegar esse carro e cortar ele em 3, uma parte do carro é sua. E aí do aluguel que vai receber, você recebe proporcional também. Então, os trabalhos meio que, assim, principais que a gente acaba divulgando são esses. Então, entra desde a parte de educação financeira com a organização, indo para o lado de investimentos, que é a alavancagem patrimonial para atingir independência financeira, e também nos negócios que a gente faz para quem tiver interesse, entrar junto e fazer dinheiro junto com a gente. Legal, Eduardo. Então não tem como a pessoa não ter ali um caminho que seja próspero e que ela possa realmente tomar iniciativa ali para mudar de vida. Então, só não melhora de vida quem não quer. Perfeito. Obrigado, Eduardo. Obrigado por ter vindo conversar com a gente aqui hoje. Conversa sensacional. Então, são conteúdos que eu levo para minha vida também, que eu sempre aprendi com você. Então, eu agradeço muito por isso. Muita gratidão.
E para quem ainda não está acompanhando o Eduardo, com certeza já vai começar a seguir ali agora. E para quem não segue o podcast Vale Digital, as redes sociais vão ficar aqui embaixo, mas o nosso Instagram é podcast Vale Digital. Os links também ficarão aqui embaixo e te vejo no próximo episódio.